Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros, no YouTube. A aula que eu preparei para vocês essa semana vai falar de acumulado, ok pessoal? Vocês podem estar se perguntando, poxa Garcia, mas você já falou de acumulado aqui no canal em algumas oportunidades. Sim, já falei em algumas, o Rui também já falou em algumas. A gente já usou funções como dates, year to date, dates month to date, dates quarter to date, já usamos total year to date, total quarter to date, total month to date, já usamos calculate com filter e all, já usamos função earlier, já fizemos de diversas maneiras esse tipo de cálculo, cada uma com seus prós e contras, umas não acumulam direto, ou umas só acumulam por período, então todas têm seus prós e contras. A gente vai usar aqui a função earlier para calcular o acumulado de duas maneiras, usando row contest e filter contest, ok? Row contest e filter contest. Poxa, Garcia, não entendo isso, não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Então você vai vir aqui no canal, antes de ver essa aula, você vai ver uma outra videoaula na playlist de Power BI, row contest versus filter contest, para entender o que é isso e não ficar perdido nessa aulinha aqui, ok? Então, resumindo, row contest faz contas, são como as colunas calculadas fazem conta, e filter contest são como as medidas fazem conta. Umas na horizontal, colunas calculadas, medidas na vertical. Beleza? Então vamos lá. Bom, começando a aula, eu quero fazer o seguinte, você pode baixar o conteúdo para resolver a aula junto comigo. Então vai lá no nosso site, localiza PBI 41, baixe o arquivo e faça a aula, resolva aqui junto comigo. Esse arquivo é o mesmo arquivo que eu usei na aula de Sundance, que foi a aula 39, tá pessoal? São os dados que eu peguei do IBGE, do PIB brasileiro de 2010 a 2014, ok? Então se nós viermos aqui na tabela, vocês vão ver que a tabela do PIB está aqui, com todas as suas colunas, e eu preciso então gerar o nosso acumulado baseado no ano, ok? Então eu quero acumular por ano, e também quero acumular por ano o PIB per capita. Então são essas duas colunas que a gente tem que trabalhar para gerar nosso acumulado, seja com coluna calculada, seja com as medidas. Vamos primeiro criar então a nossa coluna calculada, nova coluna. Nome da coluna: per capita acumulado. E vamos criar nossa expressão através da SumX. Vocês acharam que a gente ia fazer com calculate, né? Estão acostumados com calculate, a gente vai fazer com SumX dessa vez. Então presta atenção, pessoal. SumX, como já disse lá no vídeo de row contest e filter contest, faz parte do grupo de funções que são capazes de transformar medidas, que são filter contest, em row contest, ok? Mas nesse caso, a gente está fazendo uma coluna calculada, ela já é row contest. Então a SumX aqui vai estar na praia dela, digamos assim, vai estar correndo sempre na horizontal. Legal? Primeiro argumento da SumX é uma tabela. Bacana, pessoal? Então eu vou criar aqui com uma outra função muito importante, que também transforma a medida de filter para row, que é a função filter, a nossa tabela in memory, ok? Então eu vou criar uma tabela em memória, não estou de fato criando uma tabela, ok? Eu estou criando uma tabela em memória que vai ser calculada de acordo com os loopings que a gente vai criar. Então o primeiro looping que a gente está criando aqui, para ele poder criar essa tabela em memória, é o looping elaborado pela função filter. Então a função filter me pede uma tabela como argumento. Eu vou usar a própria tabela do PIB, ok? E dessa tabela do PIB, o que eu quero filtrar? O que meu primeiro looping quer fazer? Ele quer localizar os meus anos únicos, né? Os meus contextos de linha. Então eu tenho aí anos 2010, 11, 12, 13, 14. Ok? Então eu tenho alguns anos aqui e eu quero encontrar qual foi o meu valor total de cada ano desse. Beleza? Então, na verdade eu quero saber qual é o máximo de cada ano. Beleza? Então, eu vou pegar fdados ano referência, ele tem que ser menor ou igual a earlier de fdados ano referência. Então aqui, ó, acabei de fazer a minha tabela, pessoal. O primeiro argumento da SumX está pronta. Então o que isso aqui está fazendo na verdade para a gente? Ele está pegando todos os anos referência e extraindo esses anos para mim.
Então 2010 vai ter uma linha só, uma linhazinha só com o ano 2010, uma de 11, uma de 12, uma de 13, uma de 14. Show de bola? Então esse é o meu primeiro looping, ele vai ficar procurando o ano. Então ele vai vir aqui na primeira linha 2010. Opa, 2010 é meu primeiro ano. Aí ele vai lá e vai comparar. Essa linha é menor ou igual ao meu 2010 que ele acabou de pegar? Ah, ela é igual. Então pega ela e deixa ela quietinha aqui. Próxima linha. É menor ou igual a 2010? Também é igual a 2010. E por aí vai, até chegar em 2011, até chegar aqui embaixo. Quando chegar em 2011, ele vai ver que ela não é nem menor e nem igual a 2010. Então esse grupo de linhas de 2010 vai ser somado em memória e vai trazer o valor total de 2010. Beleza? Então, para que a gente faça isso, a gente tem que dizer qual é o campo de valor que a gente quer somar, que é o per capita. Tá aqui. Pronto. Esse é o nosso loop externo. Então, o loop interno localiza o contexto de linha, que é o ano, e depois constrói todas as linhas desse ano. Ok? E o loop externo, que é o que a gente acabou de fazer, trazem para todas as linhas desse ano que ele encontrou os respectivos valores. A Samex vai lá agora e soma. Então ela vai fazer isso para 2010, vai achar um único valor de 2010. Depois ela vai fazer isso para 2011, vai montar todas as linhas de 2011, pegar os respectivos valores e somar todos, vai ter uma linha só para 2011. Ok? Então vou dar Enter. Então é mais ou menos isso daqui, pessoal. Deixei o Excel aqui, ó. Contexto de 2010. Então o que ele está fazendo? Ele está construindo em memória todas essas linhas de 2010 aqui, ó. Ele achou, ó, todas as linhas de 2010 são essas. Ok? Então o primeiro looping, a primeira parte aqui, ó, esse filter aqui até aqui, está fazendo isso. Depois, esse segundo loop aqui, o loop externo, ele vai pegar de todas essas linhas que ele encontrou de 2010, os respectivos valores. São esses aqui. Show de bola? Então o resultado dessa tabela que está em memória não é esse. Ele só fez essa tabela em memória para trazer o resultado. O resultado, na verdade, é esse aqui, ó, 2010, e o valor total de 2010 que ele encontrou aqui, essa soma aqui, ó. Ok? É lógico que esses valores aqui não são iguais ao da tabela lá, é só para dar exemplo, tá, pessoal? Então, o resultado aqui seria esse aqui. Ok? Então, esse seria o resultado da linha 2010, do Row Context, do contexto de linha 2010. Aí depois ele ia fazer o quê? 2011. Beleza? Ele ia vir aqui, pegar todas as linhas de 2011, até aqui, Ctrl V. Depois ele ia pegar os respectivos valores de 2011, ok? Ctrl V. E ele ia fazer, então, o resultado disso aqui para a gente e encontrar o maior valor de 2011. E assim, respectivamente. Então, o resultado da coluna calculada é esse aqui, ó. Essa tabela aqui, ela fica em memória só para poder chegar nesse resultado aqui. Legal? Então, o resultado mesmo é esse. Se você reparar, então, aqui agora, ó, na coluna auxiliar que foi criada aqui, ele está pegando o resultado de 2010 e repetindo para todas as linhas que ele encontrou de 2010. Depois 2011 para todas as linhas que ele encontrou em 2011, tá vendo? Tá aqui, ó, 2010 até aqui, 2011 até aqui, ok? Então ele foi lá, criou a tabelinha em memória, fez a continha e aí trouxe o resultado final, que é o acumulado. Então se eu pegar agora essa coluna per capita e jogar aqui no meu relatório, o que está acontecendo? Bom, se ele está pegando 2010 e repetindo o mesmo valor total de 2010 em cada linha, se você joga essa coluna aqui agora, o Power BI acha, como ela é uma coluna numérica, que ele tem que fazer uma soma. Você vê aqui, repara que ele está fazendo uma soma. Então essa informação é errada, porque ele está somando todos os maiores valores de 2010, que é o resultado final. Então, na verdade, pessoal, a gente tem que pegar aqui o máximo, que aí sim ele vai somar somente o maior valor de 2010, que está repetido em todas as linhas, mas é o mesmo valor. Então ele vai pegar o maior de 2010, que é o único, o maior de 2011, que é o único, vai somar todos e fazer o acumulado para a gente. Repara que o total bate 439 milhões, 439 milhões. Beleza, pessoal? Então isso é Row Context, ok? A tabela é calculada em memória
para achar o resultado de um único contexto de linha. 2010, o resumão de 2010 é o valor total dos valores calculados pela tabela em memória. Beleza? Bom, quando a gente vai para a medida, que é o nosso segundo caso, essa tabela em memória não existe, ok? Ele cria uma tabela de fato, e essa tabela ela sofre o filter context, ou seja, ela é filtrada, ok, pessoal? Então a tabela passa a existir. Por isso que quando você usa uma expressão row context, que é para coluna calculada dentro de uma medida, se você não souber utilizar, não vai dar certo, ok? Porque row context com row context dentro de uma medida não consegue interagir, dá conflito de row context. Por quê? Porque a medida tenta criar primeiro uma tabela de verdade, não uma tabela em memória. Então quando o row context vai interagir com essa tabela de verdade, ele não consegue encontrar um contexto de linha para fazer a conta. Vamos ver isso daqui como é que funciona. Vou pegar essa mesma conta que nós fizemos e vou criar uma medida. Vou botar a medida aqui, acumulado. E vou criar aqui, ó, a mesma continha que a gente fez. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Vamos lá, deixa eu dar um... Na hora de editar eu dou um zoom aqui para vocês verem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos ler junto aqui, ó. Earlier barra earliest faz referência a um contexto de linha anterior que não existe. Ok? Ou seja, quando o SumX, o filtro externo, que é esse aqui, vai tentar fazer a conta linha a linha, né, daquelas linhas da tabela, ele vai se deparar com a função filter aqui, ó, que já gerou uma tabela para ele. Ok? Essa tabela aqui já foi gerada. Só que ela foi gerada só com um ano. Quando ele vai tentar fazer a conta, achar os valores, essa tabela de ano não tem os valores. Então ele não consegue achar o outro contexto de linha para poder fazer a conta. Ok, pessoal? É um pouco complicado, mas é bem lógico o negócio. Então, o que a gente tem que fazer para resolver o problema? Eu tenho que criar um outro filter context que vai ser um row context py. E nesse row context py vão ter todas as colunas que eu preciso, que serão filtradas pela expressão que já existe aqui que a gente fez do SumX. Ok? Então, esse SumX junto com a earlier precisam que haja uma outra row context que a gente vai criar com uma outra filter, e dentro dessa filter vai ter a função all da tabela inteira, porque nessa tabela inteira vão ter as colunas que eu preciso e que serão filtradas por essa SumX e essa earlier que a gente já fez. Legal? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Então meu acumulado vai ser uma calculate, a expressão vai ser uma soma do per capita, ok, pessoal? Ponto e vírgula. E agora sim, ó, o meu filtro da calculate vai ser uma outra filter context, mas vai ser uma filter context que vai conter todos os contextos de linha que a minha outra expressão que já está pronta precisa para fazer o filtro. Então eu vou fazer uma filter de all f dados pib. Repara o seguinte, agora eu tenho uma tabela que está pronta e que contém todas as colunas que a minha SumX aqui de baixo, que na primeira área dela aqui, ó, pega somente os anos. Então agora ele vai estar filtrando todas as linhas de ano, vai fazer um autofiltro em todas as linhas de ano, e depois ele vai trazer os respectivos valores per capita. Por quê? Porque a coluna per capita está dentro dessa tabela aqui dentro, essa tabela aqui que a gente criou, e vai trazer então todos os valores filtrados por ano, ok? Então ele não está carregando isso em memória para gerar o total, que nem a gente fez no row context, na coluna calculada. Ele está criando uma tabela com duas colunas apenas, todos os anos existentes e todos os respectivos valores per capita. Legal? É isso que está acontecendo. Então eu vou trazer agora a minha SumX para cá. E eu vou só inverter aqui o sinal da earlier para fazer a conta correta. Vamos fechar aqui os parênteses. Fechei o filter.
que é o argumento de filtro da Calculate, fechei a Calculate, Enter. Olha que legal, pessoal. Quando eu trouxe o acumulado agora para cá, ele fez as continhas exatamente da maneira que a gente precisava, só que agora usando uma medida. Né? Eu tive que gerar um row contest de interação para aninhar as minhas outras duas row contests, para gerar para elas as colunas que elas precisavam para poder fazer a conta linha a linha. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira, a gente vê claramente a diferença de trabalhar com coluna calculada, onde as contas são feitas em memória e somente o consolidado total nos é trazido, e trabalhar com medidas, onde uma tabela é criada e ela é filtrada, ok? E dessa tabela filtrada é que eu faço as contas. Legal, pessoal? Então essa é a diferença de trabalhar com row contest e filter contest. A gente usou aqui a função earlier junto com SumX e Calculate para fazer essa diferenciação. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar o like, compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais, por e-mail, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!